Salve, povo topíssimo da biologia, Cezão na área de novo para mais uma questão importante de genética. Vamos para o enunciado. No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante caracterizada por um tipo de nanismo, em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Galera, a última questão, a questão anterior que eu corrigi com vocês, vou deixar o link aqui em cima, ó. Quem tiver dúvida, volta lá. Tinha uma alternativa polêmica em relação a esses genes letais dominantes. Porque normalmente, quando se trata de um gene letal dominante, basta ter um dele para provocar a morte do indivíduo. Mas aí na correção dessa questão, eu citei a acondroplasia, que é um caso diferenciado, em que esse gene letal dominante em dose única, ele provoca o nanismo. E mesmo sendo dominante, ele precisa de duas doses desse alelo, de dois desses alelos, para provocar a morte no indivíduo. Porque, como nós vimos aqui se tratando de nanismo, se tiver um alelo letal desse dominante, ele vai ter essa característica do nanismo. Tá? Então, muito cuidado com essas interpretações de genética, temos que ficar atentos aos enunciados para saber de que herança se trata. Beleza? Então, ele falou aqui para a gente, ó, é uma anomalia genética autossômica dominante, lembrando que autossômica significa que a herança está nos cromossomos autossômicos, ou seja, é uma característica em comum entre os sexos, vai se manifestar da mesma forma, independente se é sexo masculino e sexo feminino, isso significa o autossômico aqui no enunciado, tá? E é uma característica dominante, como ele falou aqui. Beleza? Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada na geração F1 é... Galera, seguinte, estamos falando, então, de um casal que apresenta nanismo. Se esse casal apresenta nanismo, nós concluímos que o genótipo desse casal é heterozigoto. Então, é um cruzamento, por exemplo, azão-azinho com azão-azinho. Beleza? Mesmo se tratando de um gene letal dominante, percebam, em dose simples, esse gene letal, ele provoca o nanismo. Perfeito? Quando que vai provocar a morte do indivíduo? Lá ao longo do desenvolvimento embrionário. Quando o indivíduo tiver o genótipo azão-azão. Esse daqui é letal. Então, cuidado com essas interpretações. Vamos fazer o cruzamento? Olha lá, cruzamento simplesinho, primeira lei de Mendel, vamos fazer lá o nosso joguinho da velha, também conhecido por quadrinho de Punnett, tá lá bonitinho. Gametas que esse daqui vai formar azão e azinho, gametas que esse daqui vai formar azão, azinho, e agora esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. Agora interpretar esses resultados, tá? Levando em conta que ele passou de informação para a gente no enunciado. E o que nós já entendemos, que se o indivíduo for homozigoto dominante, estamos falando de um indivíduo que não sobrevive, é a letalidade, quer dizer o quê? Esse daqui, então, vai ter a manifestação do gene letal. Perceberam? Esse azão aqui, ele acaba morrendo. E aí nós temos esses dois aqui do nosso cruzamento com o nanismo. E esse daqui, então, sem a característica do nanismo. Perfeito? Então, analisando isso, 2 dentre 3 indivíduos, e aí que muita gente acaba confundindo, galera, esse daqui que morreu, ele não entra na nossa análise, ele não entra na nossa probabilidade aqui de descendentes,
Tá? Ele morreu, então ele está fora. Nós estamos analisando aqui 3 possíveis descendentes. Então, 2 dentre 3 descendentes possuem a herança para o nanismo. São acondroplásicos. Tá? 2 dentre 3, então, nós vamos ter o nanismo. Nanismo. E 1 dentre 3, a característica, então, normal. Ficou claro isso? Ah, Cezão, mas e agora com as alternativas aqui? Ó? Ué, se nós estamos falando 2 dentre 3, estamos levando em conta o quê? 66,7% dos descendentes. 1 dentre 3, estamos levando em conta aproximadamente aí 33,3%. Então, a alternativa correta, a E. Perfeito, galera? Então, dica importante. Tomem muito cuidado com a interpretação desses enunciados de genética, tá? Muito cuidado. E também com a análise dos resultados. Se tratando de gene letal, esse indivíduo que acaba tendo a manifestação, tá, da letalidade, que acaba morrendo, ele não vai entrar na nossa conta, tá? Ele acaba morrendo durante o desenvolvimento embrionário ainda. Show, galera? Se tiverem dúvidas, mandem aqui, ó, nos comentários e até a nossa próxima correção de exercícios. Um fortíssimo abraço para todos e até lá. Tchau, tchau.